Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Matemática básica. Regra de 3. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui na nossa disciplina de matemática básica. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa óculos de armação arredondada marrom, maxi colar com pingente em formato cilíndrico, blusa branca, casaco verde e calça jeans. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. E hoje nós vamos falar de regra de 3. Esse, com certeza, é um tema muito presente, não só nas disciplinas que vocês vão ter aqui, mas também no dia a dia, nas operações do dia a dia. Então, presta atenção. Vamos lá. Regra de 3 simples. Vamos começar por ela. É um processo prático para resolver problemas que envolvem a relação de proporcionalidade. Na regra de 3 simples, temos sempre duas grandezas envolvidas, com 3 valores conhecidos e um valor desconhecido a ser, então, encontrado. Então, veja, você sempre vai ter, nesse caso, um problema em que você terá 3 informações e você procura uma última informação que está faltando. Então, no total, nós vamos encontrar aí um agrupamento, né, em que eu vou usar 2 e 2. Novo slide com o título Para encontrar esse valor e o enunciado. 1. Com 14 litros de tinta, podemos pintar 35 metros quadrados das paredes de uma casa. Quantos litros são necessários para pintar 15 metros quadrados de uma das paredes? Abaixo, a orientação. Vamos organizar os dados do problema e uma tabela de 2 colunas, área da parede e quantidade de tinta, e 2 linhas com as informações. Primeira linha, área da parede, 35 metros quadrados, quantidade de tintas, 14 litros. Segunda linha, área da parede, 15 metros quadrados, quantidade de tintas, X. Abaixo da tabela, a informação. Construa o quadro de comparação e grandezas. Dados de uma mesma grandeza sempre devem estar na mesma unidade. Então, para encontrar esse valor, nós temos alguns passos. Vamos prestar atenção nesses passos e, com o tempo, eles se tornam naturais. Talvez você que tenha facilidade, sabe resolver uma regra de 3, você nem pare para pensar que está fazendo, né, esses passos aí que eu vou comentar. Mas para quem tem mais dificuldade, não lembra muito bem, sempre se enrola, então aqui eu vou passar alguns passos que facilitam para que você entenda esse processo. Vamos lá. Eu vou partir então de um problema. Com 14 litros de tinta, nós podemos pintar 35 metros quadrados das paredes de uma casa. Agora eu pergunto para vocês, quantos litros serão necessários para eu pintar 15 metros quadrados dessa casa? Então, partindo desse problema inicial, dessa situação que eu tenho para resolver, o primeiro passo é organizar os dados. E eu sugiro que você faça isso aqui, eu coloquei numa tabela para ficar organizado, visível, didático para você. Obviamente, quando você vai fazer, você faz isso num papel, uma representação ali, um registro. Obviamente não precisa de uma tabela com tantos detalhes como eu coloquei aqui, aqui é para ficar mais fácil de você enxergar. Então, olha só, a primeira coluna à esquerda, nós temos a área da parede. Então, área embaixo, né, vamos falar assim, área correspondente, sempre os valores a essa área. Então, inicialmente eu mencionei como informação inicial que eu tinha 35 metros quadrados, e para ele, veja só, o que é correspondente em quantidade de tinta são os meus 14 litros. Agora, veja, na coluna da quantidade da área da parede, eu vou, se antes era 35, agora eu quero 15. Então, correspondente aí à área da parede. Na outra coluna, eu estava falando em quantidade de tinta, então, inicialmente, para as 35 eu gastei 14 litros, e a minha pergunta agora é quanto será para os 15 metros quadrados.
Usualmente, quando a gente não sabe um valor, a gente usa o x, então aqui eu coloquei o x, obviamente você pode colocar a letra que você quiser. Bom, organizada então as minhas informações, eu vou para o segundo passo. Qual é esse segundo passo? Eu já fiz, né, então, a construção do quadro de comparação de grandezas e eu vou ver se os dados de uma mesma grandeza sempre devem estar na mesma unidade. Então, aqui eu já ofereci na minha informação inicial que são 15 metros quadrados, 35 metros quadrados, 14 litros, a minha resposta será em 14 litros. Por vezes, eu poderia estar dando, por exemplo, 15 metros quadrados e eu poderia estar falando de uma casa muito maior, né? E poderia estar falando de um terreno grande, para fazer mais sentido, né? Então, eu poderia estar falando em quilômetros quadrados, por exemplo. Então, eu teria que transformar ou os quilômetros em metros ou os metros em quilômetros, tá? Eu tenho que trabalhar com a mesma unidade de medida, isso é muito importante. Novo slide com a pergunta direta ou inversamente proporcional. Abaixo, a tabela do slide anterior com uma seta vermelha em cada coluna, ambas para baixo. Em seguida, a informação: estabeleço a proporção e resolvo. E a resolução: 35 sobre 15 igual 14 sobre x. 35x igual a 210. X igual 210 sobre 35 igual a 6 litros. O segundo passo, depois que eu organizei os meus dados numa tabela, eu vi que eles estão numa mesma unidade de medida, eu vou para esse próximo passo. Qual que é esse próximo passo? É eu olhar se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, essas minhas informações. E isso você vai fazer pensando sobre o problema, tá? Não existe uma forma matemática, né, de resolver isso. É a sua interpretação que vai te ajudar a decidir sobre isso. Então, veja só, se eu olho para a área da parede, se eu tinha 35 metros quadrados inicialmente, agora eu quero 15 metros quadrados. Bom, eu estou diminuindo, né, o meu valor em termos de área. Bom, aí eu pergunto, se eu diminuo a quantidade de áreas, eu vou precisar de mais tinta ou menos tinta? Bom, eu vou precisar de menos tinta, eu vou pintar menos área, certo? Então, da mesma forma que a quantidade de área diminui, também diminui para mim a quantidade de litros que eu vou usar. Então, quando isso acontece, a gente já viu que essas são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Então, eu vou deixar dessa maneira, não vou precisar trabalhar com a inversão, nada com esses valores. Aí, uma vez que eu já organizei os dados, já analisei se eles são direto ou inversamente proporcionais, falta só agora eu montar as frações e fazer o cálculo, ok? Então, eu tenho lá a minha área da parede. Eu tinha 35 metros quadrados e agora eu vou pintar 15 metros quadrados. Eu tive uma redução, eu diminuí a quantidade de área. Aí você para e pensa, bom, se eu diminuir a quantidade de área, eu vou precisar de mais tinta ou de menos tinta? Menos tinta, certo? Então, isso é você que vai olhar e fazer uma análise da situação. Então, se eu diminuir a quantidade de área, eu vou também diminuir a quantidade de tinta. Isso quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais, ok? Bom, feito então o primeiro passo, que foi organizar as informações, né, em uma tabela. Lembrando, né, mesma unidade de medida, área embaixo de área, tinta embaixo de tinta, no nosso caso, né, mas as mesmas grandezas. Bom, agora eu fiz o segundo passo, que é decidir se é direto ou inversamente proporcional, e o terceiro passo, que falta agora, é só fazer a conta mesmo, né? Então, eu estabeleço a proporção e resolvo a minha operação. Olha lá, eu posso ler de duas maneiras. 35 está para 15, assim como o 14 está para x, né? Aquele valor que a gente quer descobrir. Ou, como a gente já estudou frações equivalentes, né? Vocês já sabem que eu estou tratando aí de duas frações equivalentes, então eu também posso ler 35 sobre 15 é igual a 14 sobre x. Já deixei aí até resolvido, né? Porque essa é bem mais simples de acompanhar. Então, olha lá,
35x, lembrando que a gente vai multiplicar, o famoso multiplicar em cruz, né? Que a gente já viu também. Então, 35x igual a 15 vezes 14, que vai dar 210. Agora, para achar o x, o que eu faço? Eu vou dividir o 210 por 35 e isso dá um total de 6 litros. Ou seja, se antes eu tinha 35 metros quadrados e eu gastei 14 litros, agora que eu tenho 15 metros quadrados, eu vou gastar apenas 6 litros. Certo? Vamos agora ver um novo exemplo. Novo slide com outro exemplo. 1. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Em seguida, a orientação. Vamos organizar os dados do problema. E uma tabela com as colunas marceneiros e dias. E 2 linhas. Primeira linha, marceneiros, 4, dias, 18. Segunda linha, marceneiros, 9, dias, x. Uma seta vermelha para cima está na coluna marceneiros e uma seta vermelha para baixo está na coluna dias. Abaixo, as informações direta ou inversamente proporcional. Estabeleço a proporção e resolvo. E a resolução? 4 sobre 9 igual a x sobre 18. X igual a 72 sobre 9, que implica em x igual 8 dias. Eu tenho 4 marceneiros que fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então, vamos começar organizando os dados. Lembrando, então, que se eu tenho marceneiro, eu tinha 4 e agora eu tenho 9, né? Eles vão aparecer numa mesma coluna. Na outra coluna, quantidade de dias, inicialmente 18, e a minha pergunta agora, quantos serão, que eu vou chamar de x. Bom, feita aí a organização dos dados na tabela, eu vou analisar, segundo passo, se é direto ou inversamente proporcional. Vejam só, se eu tenho mais gente trabalhando, eu obviamente vou gastar menos tempo para fazer a mesma quantidade de trabalho, no caso um armário. Isso também é algo, como eu disse, que é o leitor que tem que interpretar esse problema. Você, quando estiver resolvendo um problema, obviamente. Então, vejam, conforme eu aumento o número de marceneiros, eu diminuo a quantidade de tempo. Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Como é que eu faço, então, a operação nesses casos? Eu vou manter uma fração e inverter a outra. Então, se eu mantive lá 4 sobre 9, vai ser igual, em vez de 18 sobre x, como a gente fez no exemplo anterior, agora eu vou ter o inverso disso, vai ficar x sobre 18. Ou seja, 4 está para 9, assim como x está para 18. Agora eu multiplico em cruz e eu vou ter que 9x é igual a 72 e o x vai ficar então 72 sobre 9. Isso quer dizer que eu vou gastar apenas 9 dias. Apesar de a professora dizer 9 dias, o correto é 8 dias, conforme está no slide. Claro que aí tem uma questão subjetiva, a gente não sabe se esses marceneiros trabalham exatamente o mesmo tanto, né? A gente está fazendo essa estimativa, ok? Considerando essa situação sem as variáveis possíveis nesse sentido. E aí a gente percebe mesmo, né, que se eu estou mais que dobrando a quantidade de pessoas, eu tenho que gastar menos da metade do tempo, certo? Essa é a ideia. Agora, uma regra de 3 composta. A gente viu a regra de 3 simples. Se eu vou olhar agora para uma regra de 3 composta, o que eu tenho nessa situação? Na regra de 3 composta, nós temos agora sempre 3 ou mais grandezas envolvidas e um valor desconhecido a ser encontrado. Então, antes a gente só tinha 2 grandezas, né? Então, a gente tinha 3 valores e tinha que descobrir o 4º valor. Agora, eu tenho 3 grandezas ou mais, né? Poderia ser, e eu tenho que procurar um valor aí nessa situação. De novo, eu vou partir de um exemplo, vou fazer junto com vocês esse. 5 tratores preparam um terreno de 20 hectares,
trabalhando 8 horas por dia, durante 7 dias. Quantas horas por dia precisam trabalhar agora se eu tiver 14 tratores para preparar, né? Então, aumentei o número de tratores, mas eu também estou aumentando, olha só, a quantidade de hectares. Em vez de 20, eu fui para 54 hectares de terreno em 6 dias. Então, eu quero mais terreno, mas eu coloquei mais trator, só que eu quero reduzir o meu tempo, ok? Então, nós vamos de novo iniciar montando uma organização dos dados. Nunca se esqueçam que esse é o primeiro passo. Vamos ver então agora um exemplo dessa regra de 3 composta, ok? Eu tenho 5 tratores que preparam um terreno de 20 hectares trabalhando 8 horas por dia, durante 7 dias. Quantas horas por dia precisam trabalhar? 14 tratores, então veja que eu aumentei a quantidade de tratores. Só que agora eu quero preparar 54 hectares, então também aumentei, né, a área que eu quero tratar. De um terreno, só que agora eu quero que eles façam esse serviço em 6 dias. Então eu estou tendo uma redução do tempo que eu quero que o serviço seja realizado, certo? Esse eu vou resolver aqui junto com vocês. Abaixo do enunciado lido, a professora escreve 4 colunas com 2 linhas cada. Primeira coluna, tratores, 5 e 14. Segunda coluna, hectares, 20 e 54. Terceira coluna, horas por dia, 8 e x. Quarta coluna, dias, 7 e 6. Primeiro passo a gente já viu qual que é? A organização dos dados. Então vamos lá. Vou começar com tratores. Então qual é a quantidade de tratores? Inicialmente eu tinha 5 e agora eu vou ter 14. Os hectares. Eu tinha 20 e agora eu quero 54. Quantas horas por dia? Inicialmente eram 8 horas e agora eu quero que eles trabalhem X horas. É isso que eu quero saber, quantas horas eles vão ter que trabalhar. E a quantidade de dias, antes eram 7 e agora eu quero que reduza para 6. Então, como é que eu faço agora? Já organizei quais são, né, as minhas colunas, tratores, hectares, horas por dia e o dia. Bom, agora eu vou sempre comparar com a coluna em que eu tenho o meu X. Então, olha só, se eu aumento o número de tratores, eu posso diminuir a quantidade de horas por dia que esses tratores vão ter que trabalhar, certo? Então, conforme eu aumento aqui eu vou diminuir, certo? A professora faz uma seta para cima à esquerda da coluna tratores e uma seta para baixo à direita da coluna horas por dia. Então, entre os tratores e as horas por dia, eu vou ter uma situação de inversão. Então, olha lá, eu vou colocar aqui 8 sobre x. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma igualdade, deixo antes da igualdade quem tem o x, a minha incógnita, e depois eu vou colocar os demais valores. Se eu mantenho 8 sobre x, agora eu tenho que inverter e fazer 14 sobre 5. Vou multiplicar pelos demais. Então, agora vamos ver. Se eu aumento o número de hectares, agora eu vou comparar só o hectare com as horas por dia, certo? Vou até trocar aqui a cor. Se eu aumento os hectares, eu tenho que aumentar a quantidade de horas por dia ou eu tenho que diminuir? Bom, se eu aumento o número de hectares, eu preciso trabalhar mais horas por dia para dar conta. A docente faz 2 setas vermelhas para cima, uma à esquerda da coluna hectares e outra à esquerda da coluna horas por dia. Então, nesse caso, eles são diretamente proporcionais. Então, eu vou manter aqui 20 sobre 54. E o último, vou olhar aqui para os dias, vou colocar também uma outra cor. Bom, se eu estou diminuindo, né, a minha quantidade de dias, eu vou precisar que eles trabalhem mais horas por dia. Então, aqui eu vou aumentar. A professora faz 2 setas azuis,
Uma à direita da coluna horas por dia e que aponta para cima. A outra à direita da coluna dias e que aponta para baixo. Em seguida, a resolução completa fica 8 sobre x igual 14 sobre 5 vezes 20 sobre 54 vezes 6 sobre 7. 8 sobre x igual 1680 sobre 1890. X igual 15.120 sobre 1.680, que resulta em 9. Então vejam que eu tenho que comparar cada um deles com o valor, com a coluna a qual eu estou procurando, né, onde tem o meu X, digamos assim. Então, nesse caso aqui, a quantidade de horas por dia. Se eu diminuo a quantidade de dias, se eu quisesse fazer o mesmo serviço, eu teria que aumentar a quantidade de horas por dia, então eles são inversamente proporcionais. Então, aqui eu vou colocar o inverso, 6 sobre 7. Agora vamos resolver. Resolver é a nossa parte que a gente já sabe, é a multiplicação de fração, a gente já viu. Aí eu vou dar uma acelerada. Então vai ficar 8 sobre x igual, já falei que é essa multiplicação toda aqui, 1.680, claro que eu já fiz a conta antes, sobre 1.890. Então eu vou ter que x vai ser igual 8 vezes 1.890. Opa, tá certo, 1.890, isso vai dar 15.120 dividido por 1.680, e isso vai ser igual a 9. 9 o quê? O que eu estou procurando? Eu volto lá, isso é uma coisa muito importante, tá? Voltem na coluna para você ter certeza o que você está procurando. Nós estamos procurando a quantidade de horas por dia. Então, se eu encontrei o resultado 9 numérico, né, é 9 o quê? Eu preciso dar essa informação na minha resposta, ok? Então, 9 horas por dia. Ela escreve horas por dia à direita do resultado 9. Beleza? Então, nós vamos ter aí a próxima aula para a gente resolver mais alguns problemas, porque eu sei que isso aqui não é tão simples, e aí a gente tem uma oportunidade de dar mais uma revisada nessas ideias, tá bom? Até a próxima aula. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente, Marcos Borges. Diretora acadêmica, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Samara Oda. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino.